escolhida para fazer a nossa análise bromatológica foi essa daqui. E a gente vai escolher vários pontos específicos. E a gente precisa coletar pelo menos 2 kg de material para fazer a análise. Porque a gente precisa de separar 3 partes para fazer a análise e mais uma contraprova ficar congelada no freezer. Porque qualquer coisa se der erro, né? A gente vai coletar da planta inteira, por exemplo aqui. Vai coletar da planta inteira, porque nós pode coletar só a folha dá problema. Então coletar o caule e também só o caule também não dá certo. Então tem que ser a planta como um todo, geralmente respeitando a altura de entrada, né? E a altura de saída também do animal. Por ser com mais de 88% de matéria seca, a gente pode utilizar um saco de papel mesmo. Mas por ser 2 kg, então a gente poderia usar, por exemplo, um saco de ração. Mas se fosse uma amostra mais, por exemplo, de fezes, de urina, a gente precisaria estar usando um balde ou algum tipo de saco plástico, porque perderia umidade, né, nesse processo, então seria algo não considerado muito seguro, um resultado de uma análise não muito segura. Aqui nós temos a nossa amostra já coletada, dividida em 3 partes. Uma das partes a gente vai... 3 partes pesadas, certinho. Uma das partes a gente vai congelar então, né? Essa é a nossa contraprova. Vou colocar aqui no canto. Então a gente coletou numerosas amostras em diferentes pontos. E a gente fez uma homogeneização dessas amostras para retirar essa amostra aí. Como eu já disse, a contraprova foi congelada. Nós coletamos 2 kg de forragem verde da parte aérea, locais altos, baixos ou medianos. E como tinha mais de 88% de matéria seca, não foi necessário usar saco plástico. A gente vai utilizar para a determinação dos cenários bromatológicos médio Van Stust, porque ele vai dividir a fibra bruta em conteúdo celular e parede celular. Após separar as 3 amostras, a gente vai realizar a pré-secagem do material no forno micro-ondas. Também pode ser usado no estufa de ventilação forçada, porém foi um trabalho feito em casa. Eu não tenho estufa de ventilação forçada, vou utilizar apenas o micro-ondas. Eu vou colocar um copo d'água no micro-ondas, porque meu material pode se incinerar lá dentro, então eu vou utilizar um copo d'água e colocar em potência máxima durante 30 segundos. E vou repetir isso até dar um peso constante. E depois disso eu vou pegar essas amostras e pesar 3 vezes cada uma, só para confirmar o peso. Eu vou estabelecer uma tabelinha conforme essa daqui que eu vou mostrar agora. Então eu vou definir uma tabela como essa daqui, com a tara, o número daquela tara, né? 1, 2 ou 3. A grama, a amostra verde em gramas, então eu já vou ter realizado a pesagem de cada uma dessas aqui, então já vai estar tudo escrito aqui. Isso daqui é quantas gramas tem a tara, não é o matéria verde, é a tara que eu vou usar, no caso o cadinho. Eu peguei como exemplo uma xícara da minha mãe. E aí depois eu vou fazer o peso da tara com a amostra seca ao ar. Ou seja, eu vou pesar aqui o peso da tara com a amostra seca ao ar e aqui só a amostra seca ao ar, que não é nada menos do que a tara com a amostra seca ao ar menos a tara. E aí vai me dar esse resultado aqui. E depois, através de uma regra de 3, eu posso fazer a asa em porcentagem. Vale lembrar também que eu preciso fazer uma comparação entre as 3 amostras, utilizando a seguinte fórmula. Eu vou fazer uma comparação entre as 3, utilizando o valor menor, por exemplo, da 2 e da 1. Aí eu pego o valor menor dela e o valor menor da 1. E aí coloco o valor menor em cima, dividido pelo valor maior, multiplicado do 100. Esse valor tem que dar acima de 95%. Caso dê abaixo de 95%, eu tenho que descartar aquela que está com valor menor. Então, das 3 que tiver com valor abaixo de 95%, esse índice aqui, eu tenho que descartar e trabalhar apenas com as outras 2. Após ter feito essa pré-secagem, como meu material ele tem mais de 88% de matéria seca, eu vou colocar em peneira fazer a moagem em peneira de 1 milímetro.
Depois disso eu vou fazer a secagem definitiva para a base de cálculo. Eu vou colocar a minha matéria pré-secada, minha amostra pré-secada, em 105 graus, sendo incinerada em 105 graus durante 16 horas. Em 105 graus, incinerado não, incinerado é para cinzas, para definição de cinzas. No caso aqui é só para secagem mesmo. Então vou deixar minha amostra durante 16 horas exposta a 105 graus Celsius. E depois disso eu vou calcular a ASE, que é a amostra seca em estufa. Para mim realizar a ASE, eu vou fazer a soma do cadinho mais a ASE menos o peso do cadinho, que é semelhante ao cálculo da ASE aqui. Depois da ASE eu vou pegar a ASE vezes 100 e dividir por ASE, para me saber quanto que tem da ASE em porcentagem. E depois disso eu também posso fazer o cálculo da minha matéria seca total, que não é nada menos que a matéria natural menos a água. Eu vou pegar a ASE em porcentagem, multiplicar por ASE em porcentagem e dividir por 100. Após realizar a minha secagem definitiva, eu vou determinar a cinza, que a cinza vai me determinar a quantidade de matéria inorgânica que eu tenho na minha amostra, que é macros e micronutrientes. Eu vou incinerar essas amostras a 600 graus Celsius durante 4 horas. 4 horas depois que atingir 600 graus Celsius. Então eu vou subindo de 100 em 100 graus Celsius durante 1 hora. Então eu deixo durante 1 hora até dar 100 graus Celsius. Depois eu subo mais para 200 durante 1 hora. E assim vai, e assim consecutivamente até atingir 600 graus Celsius. Depois que atingir, então seria mais ou menos 6 horas. E depois que eu atingir 600 graus Celsius, eu vou deixar durante 4 horas nesses 600 graus Celsius incinerado. Após isso, eu vou esperar de 2 a 4 horas para poder esfriar. E aí eu vou colocar no secador. Vou colocar no secador se ele não tiver esfriado. Porque se ele tiver esfriado, é sinal que ele pegou umidade. E após isso, eu vou levar ele para a estufa para fazer uma secagem definitiva por 1 noite, caso ele tenha pegado umidade. Após isso, eu vou realizar a pesagem da cinza, que é nada menos do que o meu cadinho, mais a cinza, menos a tara, que é o cadinho, que vai dar a cinza em gramas. E aí, para fazer o cálculo da cinza, eu vou pegar a cinza vezes 100% dividido por ASE, que é a amostra seca em ar. Então, é aquela amostra de quando a gente fez a pré-secagem. Então, dentro dessa amostra, a gente vai saber a porcentagem de cinzas que a gente tinha no total da amostra.